Você nasceu campeão. Alguma vez você pensou sobre as batalhas que venceu antes de nascer? Pare e pense sobre si mesmo. Diz Abraham Schindler, especialista em genética. Em toda a história do mundo, nunca houve ninguém exatamente igual a você. E em todo o tempo infinito por vir, nunca haverá. Você é uma pessoa muito especial. E ocorreram muitas lutas que precisaram ser concluídas com sucesso para produzi-lo. Pense só, dezenas de milhões de espermatozoides participaram de uma grande batalha. Todavia, apenas um deles ganhou. O que o fez? Foi uma grande corrida para chegar a um único objeto, um precioso óvulo contendo um núcleo minúsculo. Esse objetivo pelo qual cada espermatozoide estava competindo era menor que a ponta de uma agulha, e cada um deles era tão pequeno que precisaria ser ampliado milhares de vezes antes de poder ser visto pelo olho humano. Contudo, nesse nível microscópico foi travada a batalha mais decisiva de sua vida. A cabeça de cada um dos milhões de espermatozoides continha uma carga preciosa de 24 cromossomos, assim como havia 24 no núcleo minúsculo do óvulo. Cada cromossomo era composto de grânulos gelatinosos encordoados juntos. Cada grânulo continha centenas de genes, às quais os cientistas atribuem todos os fatores de sua hereditariedade. Os cromossomos no espermatozoide compreendiam todo o material e as tendências hereditárias fornecidas por seu pai e seus antepassados. Aqueles no núcleo do óvulo continham os traços herdáveis de sua mãe e dos antepassados dela. Sua mãe e seu pai representam eles mesmos a culminação de mais de 2 bilhões de anos de vitória na batalha pela sobrevivência. E então, um espermatozoide particular, o mais rápido, o mais saudável, o vencedor, uniu-se ao óvulo à espera para formar uma pequena célula viva. A vida da pessoa mais importante do mundo tinha começado. Você se tornara um campeão contra as probabilidades mais impressionantes que jamais terá de enfrentar. Para todos os efeitos práticos, você herdou do vasto reservatório do passado todas as habilidades e os poderes potenciais de que precisa para alcançar seus objetivos. Você nasceu para ser um campeão, e não importa quais obstáculos e dificuldades fiquem em seu caminho, eles não têm 1/10 do tamanho dos que já foram vencidos no momento da sua concepção. A vitória está embutida em todas as pessoas vivas. Veja o caso de Irving Ben Cooper, um dos mais respeitados juízes da América. Mas isso estava muito distante do que o jovem Ben pensava a respeito de si mesmo quando garoto. Como um menino assustado desenvolveu a AMP. Ben cresceu em um bairro perto das favelas em São José, Missouri. Seu pai era um alfaiate imigrante e ganhava muito pouco dinheiro. Muitos dias simplesmente não havia o que comer. Para aquecer sua casinha, Ben costumava pegar um balde de metal e caminhar até os trilhos da ferrovia nas proximidades. Ali ele pegava pedaços de carvão. Ben se envergonhava por fazer isso. Muitas vezes tentava esgueirar-se pelas ruas laterais para não ser visto pelas crianças da escola. Mas muitas vezes elas o viam. Havia um bando de garotos, em particular, que achava muito divertido emboscar Ben, quando ele ia dos trilhos para casa para bater nele. Eles esperavam o carvão e esparramavam
por toda a rua e o mandavam para casa com lágrimas escorrendo de seus olhos. Assim, Ben Cooper vivia em um estado mais ou menos permanente de medo e autodesprezo. Então, algo aconteceu. Como sempre tem de acontecer quando quebramos o padrão de derrota. A vitória dentro de nós não se afirma até estarmos prontos. Ben Cooper foi inspirado à ação positiva porque leu um livro de Robert Coverdale Strugger. Nele, leu as aventuras de um jovem como ele mesmo, confrontando com grandes adversidades, mas as superou com a coragem e a força moral de Ben Cooper desejou ter. O rapaz leu todos os livros que conseguiu emprestado sobre o tema. Enquanto lia, vivia o papel do herói. Ele ficou sentado na cozinha fria do inverno, lendo histórias de coragem e sucesso, só vendo inconscientemente uma atitude mental positiva, AMP. Alguns meses depois de ter lido seu primeiro livro, Ben Cooper estava novamente fazendo o trajeto pelos trilhos da ferrovia. Ao longe viu 3 figuras voarem para trás de um prédio à espreita. Seu primeiro pensamento foi dar a volta e correr. Aí lembrou da coragem que ele admirava em seus heróis dos livros inspiradores que eles tinham lido. Em vez de dar a volta, agarrou-se ao balde de carvão firme na mão e marchou reto em frente, como se fosse um dos heróis a quem tinha se inspirado. Ele teve uma atitude mental positiva, AMP. Então estava confiante. Então foi uma luta brutal. Os 3 rapazes pularam em Ben Cooper ao mesmo tempo. O balde caiu e ele começou a agitar os braços com uma determinação tão grande que surpreendeu os valentões. A mão direita de Ben atingiu o lábio e o nariz de um dos rapazes. A mão esquerda pegou seu estômago. Para a surpresa de Ben Cooper, o garoto parou de lutar, deu a volta e correu. Enquanto isso, os outros 2 rapazes lhe batiam e davam-lhe pontapés. Ben Cooper conseguiu empurrar um e derrubar o outro. Saltou sobre o segundo menino com os joelhos enquanto metia soco após soco em seu estômago e maxilar, como se estivesse louco. Agora restava apenas um menino. Era o líder. Ele saltou em cima de Ben Cooper e conseguiu empurrá-lo e ficou de pé. Por um instante, os 2 ficaram parados, olhando-se diretamente nos olhos. E então, pouco a pouco, o líder também recuou e também fugiu. Talvez tenha sido uma justa indignação. Ben Cooper pegou um pedaço de carvão e jogou no garoto em retirada. Só então percebeu o seu nariz sangrando e as marcas pretas e azuis pelo corpo dos socos e pontapés que tinha recebido. Mas valeu a pena. Foi um grande dia de vitória na vida de Ben. Daquele momento, ele venceu o medo. Ben Cooper não estava muito mais forte do que era um ano antes. Seus atacantes não estavam menos resistentes. Toda a diferença veio da atitude mental positiva de Ben. Ele encarou o perigo apesar do medo. Decidiu que não seria mais esculachado por valentões. De agora em diante, ele mesmo mudaria o próprio mundo. E claro, foi exatamente isso que ele fez. Tenha você também uma atitude mental positiva em tudo que você fizer. Lembre-se, você é um verdadeiro campeão. Se gostou, ajude o canal a crescer. Se inscreva, dá um gostei e comente. Na descrição do vídeo tem alguns links que podem te ajudar. Vai lá e confere. E até a próxima.